Olá, seja bem-vindo, eu sou Marcos Alves, esse é o seu canal Antes do Fim. Antes de mais nada, não deixe de deixar o seu joinha, o seu comentário também, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva também no canal. Eu quero tratar aqui reagir a este shorts. Ele é curto, mas é longo e rico em desinformação e engano. Eu não vou citar o nome dele porque ele é habituado a querer processar todo mundo que fala verdades que ele não está habituado a escutar a verdade. Esse é o ponto. O ouvido dele, a mente dele é treinada há tanto tempo a ouvir o erro e a mentira e a propagar e propalar esse tipo de coisa, que eu não vou citar o nome dele, mas vocês o conhecem, ele é muito conhecido. Tá bom? E nesse breve vídeo, nesse shorts, como eu disse, é rico em desinformação e engano. Vamos escutar aqui esta fala. Já vou dizendo, prepare os nervos porque é muito engano em tão pouco espaço de vídeo. Quantos aqui sabiam que Charles Taze Russell era adventista? Levanta a mão. Pois é, ele era adventista. No livro Proclamadores do Reino, uma autobiografia da organização, na página 40 e 41, Charles Taze Russell diz assim, que a Sociedade Torre de Vigia, ela é devedora aos adventistas do sétimo dia. Não preciso dizer nada que isso daí não é verdade. E para desmentir essas mentiras horripilantes que ele desinforma, o triste é que há pessoas que pagam pela literatura porca que ele produz através desse centro que ele criou. Vamos lá, eu estou aqui com um livro do Aldo Menezes. Aldo Menezes é um ex-testemunho de Jeová. Testemunhas de Jeová, exposição e refutação de suas doutrinas. Um livro muito interessante, está aqui. Nessa edição, na página 28, deixa eu ver aqui a edição para poder informar você. Essa aqui é a segunda edição de dezembro de 2009. Na página 28, aqui no rodapé, ele traz uma informação muito interessante que já vai começar a demolir esta grosseira mentira histórica apresentada nestes shorts. Aqui diz, o movimento millerita deriva seu nome de William Miller, 1782 a 1849. Fazendeiro nova-iorquino e membro da Igreja Batista, a mesma igreja dele, né, que passou a difundir o retorno físico de Jesus Cristo à Terra para 1843. Frustrada a primeira predição, remarcou a data para 1844. Essa expectativa da iminente volta de Cristo fez que muitos aderissem à pregação de Miller. Mesmo após sucessivos fracassos proféticos, muitos grupos mantiveram-se fiéis aos cálculos milleritas, fazendo apenas ligeiras modificações na aplicação profética desses cálculos. Note, além da Igreja Adventista do Advento, muitos grupos saíram do movimento millerita, como a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, formada em 1866. Dito isso, deve-se corrigir, preste atenção, dito isso, deve-se corrigir a falsa informação de que Russell ter sido adventista do sétimo dia. Lendo de novo. Dito isso, deve-se corrigir a falsa informação de Russell ter sido adventista do sétimo dia. O máximo que pode ser dito é que foi influenciado pelo movimento millerita e pela Igreja Cristã do Advento. Página 28 deste livro. E tem mais verdades. Mas antes de entrar nisto, o desinformado crítico, ele fala que esse livro é uma autobiografia. Gente, o homem não sabe o que é uma autobiografia.
Isso aqui é um livro histórico. Por quê? Autobiografia é isso. Autobiografia é um gênero literário em que uma pessoa narra a sua própria história, na primeira pessoa do singular ou do plural. Esse livro aqui não foi um livro narrando a história de uma pessoa. É a história da organização. O autonarrador é o personagem principal dos acontecimentos e o objetivo é caracterizar a sua personalidade. A autobiografia é diferente de biografia, que é escrita na terceira pessoa por um narrador que não participa dos fatos. A estrutura mais comum de uma autobiografia é a ordem cronológica dos acontecimentos. Mas é possível embaralhar os períodos temporais e aí tem algumas dicas, né, de como escrever uma biografia. Começar com a sua própria história. Isso aqui é história. Essa aqui não é biografia, autobiografia de Charles Taze Russell. É uma história do movimento que ele ajudou a fundar. Ou melhor, foi ajudado a fundar, né? Vamos lá. Começar com sua própria história, fazer uma linha do tempo dos principais eventos, reunir recordações de outras pessoas e escrever do jeito que se fala. O homem quer falar mal de nós, porque ele está mentindo, né? Ele está desinformando as pessoas. Quer desinformar, quer falar mal de nós, porém não usa as ferramentas da verdade. Como é que pode depois as pessoas gastar o seu tempo para escutar um sujeito que está lhe enganando? Vamos lá, continuando, ele afirma que ele foi, quando ele diz que Charles Taze Russell foi adventista do sétimo dia, ele quer dizer que ele foi um membro. Mas, vamos lá. Ele fala aqui que o livro, vou apresentar, tá? Esse é um livro histórico, Testemunhos de Jeová, Proclamadores do Reino. Ele fala que a página 40, 41, nem a página ele diz certo, é a página 42 e 43. Porém, lá não diz isto. Lá diz o seguinte, abre aspas, caminhando pela Rua Federal, perto da loja dos Russell, olha eu falando dos maçons, caminhando pela Rua Federal, perto da loja dos Russells, ele ouviu um hino religioso que vinha de uma sala num subsolo, nas suas próprias palavras, eis o que aconteceu. Agora é Russell falando, aspas, de Russell. Como que por acaso, certa noite visitei uma sala poeirenta e mal iluminada, onde eu ouvira dizer que se realizavam cultos religiosos, para ver se o punhado de pessoas que se reunia ali tinha algo mais sensato a oferecer do que as crenças das grandes religiões. Ali pela primeira vez ouvi algo sobre os conceitos dos adventistas. Abre chave. Igreja Cristã do Advento. Segundo o senhor Jonas Wendell, o pregador, assim reconheço estar endividado com os adventistas e com outras denominações. Então, meus irmãos, isso não tem sentido. Está aqui, mas ele diz Adventista é o sétimo dia. Esse grupo aqui, a Igreja Cristã do Advento, nada teve a ver com a Igreja Adventista do sétimo dia. Nada. Não tinha nada a ver conosco. Mas cadê aqui que ele fala Adventista do sétimo dia? Ele diz que o livro traz essa informação, porém não traz. Eu tenho outra fonte aqui confiável, talvez adventistas mais antigos lembram da série de folhetos que nós tínhamos, chamado Verdades Bíblicas. Não sei se vocês lembram desse folheto, desta série. Essa aqui eu ganhei encadernada quando eu fui colportar em Santo André. O irmão me ofereceu ela. Avenida dos Andradas, 367. Nós temos lá uma escola, se não me falha a memória. Isso faz mais de 30 anos, né? E aqui no nosso folheto, na página 2,
Diz o seguinte: tudo começou em 1872, quando um jovem chamado Charles Taze Russell, que andava um tanto desapontado com as igrejas cristãs tradicionais, assistiu a uma conferência pública de um tal Jonas Wendell. Esse pregador anunciava que, em 1874, concretizar-se-ia a promessa do retorno literal e visível de Cristo, segundo expressa na antiguíssima oração do Credo dos Apóstolos, ao declarar ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Russell acatou as ideias de Wendell e passou a aguardar, juntamente com um punhado de simpatizantes da doutrina, que Cristo viesse buscá-lo na data estabelecida. Quem era esse punhado? Veja, ele não permaneceu com o grupo do Wendell. Segundo a autobiografia, diz o seguinte: portanto, em 1870, cheio de entusiasmo, ele e alguns conhecidos em Pittsburgh e na vizinha Aleng decidiram formar uma classe para estudo da Bíblia. Segundo um posterior associado de Russell, a pequena classe de estudo bíblico era dirigida assim: alguém fazia uma pergunta, eles a consideravam, procuravam todas as passagens bíblicas sobre esse ponto, e daí quando ficavam satisfeitos com a harmonia dessas passagens, declaravam finalmente a conclusão a que chegavam e a registravam. Quer dizer, foi numa visita. Acredito que ele ficou um tempo lá, né? Quem sabe? Parece ter um registro que ele ficou um tempo com Jonas Wendell. Tanto era que a crença dos estudantes internacionais da Bíblia, que foi o grupo que ele criou, a primeira data que eles marcaram para a presença invisível de Cristo, se não me falha a memória, foi essa data de 1874. Depois, como o fato não se deu, eles criaram a doutrina referente a 1914, ou seja, não se cumpriu naquela data, naquele ano, então lançaram para mais na frente, para 1914, mas aí seria uma presença de natureza invisível. Agora, dando continuidade às falastrices do opositor, do crítico, tem mais coisas para você escutar. Os adventistas do sétimo dia marcaram o fim do mundo para 1843, depois 1844. Não, nós não marcamos o fim do mundo. O fim do mundo não, a volta de Jesus. Fim do mundo soa como algo diferente, né? Mas não foram os adventistas do sétimo dia. Foi o Batista Miller, fundador do grupo dos Milleritas. Miller, que pregava em igrejas batistas, isso que batistas desonestos, como no seu caso, né? Não menciona para as pessoas. Falta com a verdade. Tem vergonha da própria história, né? Tem vergonha de dizer que Miller, além de ser batista, recebeu credenciais para pregar de duas igrejas batistas, uma de Long Hampton e outra esqueci qual é a igreja. Recebeu duas credenciais para pregar nas igrejas por aí afora. Essa mensagem que hoje você, como crítico, né, condena. Mas isso você não fala. E quando Jesus não voltou, inventaram que ele voltou lá no céu de um jeito invisível, saiu do santo lugar, foi para o santíssimo. Não, querido. Não tem volta. Se implica que você volta, é porque você estou voltando. Está voltando da onde? Invisível? Como assim invisível? Invisível porque está além da nossa vista o que acontece no céu? Não tem sentido, né? Isso aí é falado de maneira maliciosa para nos linkar com a crença do testemunho de Jeová com respeito à presença invisível de Cristo. Ninguém vê, ok? Isso é que ele está fazendo aqui. Mas, na verdade, eles que acreditam em arrebatamento secreto, que é invisível. Mas isso eles não falam.
Porque apesar de ser batista, ele tem uma visão, o opositor aqui, tem uma visão dispensacionalista com respeito à volta de Jesus. Dando continuidade. Não tem essa de volta. Jesus estava no lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Aí ele ia voltar para vir buscar o povo dele. Mas do lugar santo para o lugar santíssimo, não tem esse verbo voltar. Porque ele estava voltando da onde? Tem sentido. Então, fica a dica para você que acompanha nosso canal. É com esse tipo de situação que nós temos que lidar. Além de ouvir essa desinformação, esses absurdos, a gente depois tem que explicar. Ou então desenhar. E é detalhe, eles nunca explicam a verdade como dela é. Eles nunca contam a história deles com respeito a William Miller ter sido um batista, recebeu credencial para pregar da igreja deles, e a mensagem que Miller pregava era justamente essa, da volta de Jesus, que eles convidavam ele para pregar, almas se batizavam. Quando chegou perto da data, eles expulsaram Miller, porque usaram Miller, né? Porque não servia mais, já conseguiu os batismos que queria. Então é isto. Mas eles nunca dizem o Batista Miller, nunca mencionam isso daí. Além de tudo, ainda quer fazer com que o fundador da Testemunha de Jeová, ou melhor dizendo, o fundador dos Estudantes Internacionais da Bíblia, hoje conhecido como Testemunho de Jeová, quer torcer a história e enganar as pessoas para que elas acreditem que Charles Taze Russell foi um adventista do sétimo dia. Por favor, né? Menos. Quer mentir? Mas aprende com teu pai, o pai da mentira, a mentir menos, que assim fica feio. Assim fica fácil demais de refutar. Bem, concluo com esse vídeo, convidando você para dar o seu joinha, compartilhar, comentar e, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até a próxima.